Bonjour et bienvenue à toutes et tous au Rotary Live Solidário, une initiative online du Rotary Club Lisboa International. Nous avons 264 inscrits ce soir et c'est avec grand plaisir et enthousiasme que nous allons passer ces 45 prochaines minutes ensemble et partager avec vous nos actions solidaires au bénéfice de notre communauté et possible grâce à votre soutien. Je vais tout de suite passer la parole à Philippe qui nous a rejoints. Mais avant, je vais simplement faire la traduction en português puisque nous sommes sur une séance bilingue. Bom dia e bem-vindos a todos ao Rotary Live Solidário, uma iniciativa online do Rotary Club Lisboa Internacional. Temos 264 pessoas inscritas e é com grande entusiasmo e prazer que vamos passar estes próximos 45 minutos juntos e partilhar convosco as ações de solidariedade social que temos levado a cabo junto da comunidade e que foram possíveis graças à vossa ajuda. Vou passar agora a palavra ao Philippe Armangaud, presidente 2020-2021 do clube. Philippe, por favor. Bonsoir à tous. Notre club a été créé il y a 5 ans par un groupe de francophones désireux de servir le pays qui nous accueillait si bien et favoriser notre intégration en développant des liens de solidarité. Oui, notre devise, c'est « servir d'abord ». Alors, depuis le début du club, nous avons organisé de nombreux événements culturels ou sportifs destinés à financer nos actions caritatives. Le montant de nos actions a grandi chaque année pour atteindre en cumul plus de 100 000 €. Alors, la situation actuelle nous a empêchés de mener à bien nos événements culturels, alors que parallèlement, les besoins des associations caritatives grandissaient. C'est pourquoi nous avons organisé ce live solidaire pour vous présenter nos actions, présenter les associations que nous soutenons et solliciter vos dons. Nous allons maintenant vous présenter quelques-unes de nos actions solidaires. Et avant de repasser la parole à Céline, je voulais vous remercier pour votre participation à ce live solidaire, qui est un premier témoignage de votre intérêt pour nos actions, et je compte sur vous pour continuer à nous soutenir par vos dons. Merci. Je vais traduire en português l'intervention de Philippe. Boa noite a todos e a todas. O nosso clube foi criado há 5 anos por grupo de estrangeiros francófonos, todos desejosos de se integrarem e de servir o país que tão bem os acolheu, levando a cabo ações sociais. O nosso lema no Rotary é servir. Desde o início, organizamos vários eventos culturais e desportivos com o objetivo de financiar ações de solidariedade social. De ano para ano, foram-se angariados cada vez mais fundos, tendo sido já alcançado o valor acumulado de 100 000 €. A situação sanitária atual impede a realização destes eventos culturais. Não obstante, as necessidades das instituições que acompanhamos não deixaram de aumentar. Eis o motivo pelo qual organizamos este live solidário. Queremos dar-vos a conhecer as nossas ações sociais e as instituições que apoiamos, fazendo apelo às vossas contribuições. Quero acabar por agradecer a vossa presença, prova do interesse nas nossas iniciativas, contando desde já com as vossas contribuições que nos permitem concrétiser esta nova mission. Donc nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet en vous présentant le bilan solidaire de notre club, du Rotary Club Lisboa International, qui nous permet de revenir sur la multitude et la diversité de nos actions déjà réalisées et pour certaines en cours. Vamos agora direto ao assunto e começar pela projeção do balanço das atividades de solidariedade promovidas pelo nosso clube, que permite realçar a diversidade e multiplicidade das várias ações já realizadas e algumas delas a decorrer.
Vous aurez certainement apprécié cette illustration de notre contribution au bénéfice de la communauté locale. Com certeza terão apreciado a descrição destas ações sociais em benefício da comunidade local mais vulnérable. Pour pouvoir continuer ces actions, nous faisons aujourd'hui appel à vos dons. Para podermos continuar, fazemos apelo às vossas contribuições. Vous voyez apparaître à l'écran les informations pour nous envoyer vos intentions de dons à travers 2 numéros, un portugais et un français, par WhatsApp ou SMS, ou alors par email au rotarylivesolidario@gmail.com. E estão no slide as informações relevantes para fazerem as vossas contribuições por WhatsApp ou SMS para 2 números de telefone à escolha, um português e um francês, e também podem fazê-lo por e-mail. Nous souhaitons maintenant vous faire découvrir dans le détail certaines des associations que nous accompagnons, mais avant cela, je vous propose un interlude musical de fado, extrait d'un des concerts que nous avons organisés dans le passé pour lever des fonds à vocation solidaire. A seguir vamos apresentar mais em pormenor as instituições de solidariedade que acompanhamos, mas antes disso, proponho um intervalo musical de fado, um excerto de um dos eventos culturais que organizámos no passado, para angariar fundos destinados a fins solidários. De musique en tête, parlons maintenant des associations. Et nous allons commencer par l'association Capiti, que nous accompagnons avec d'autres clubs Rotary de Lisbonne depuis 2018. La mission de Capiti, depuis sa création en 2016, est, et je cite, de promouvoir le développement sain et l'autonomie d'enfants et jeunes défavorisés qui présentent des troubles du développement et du comportement à travers un excellent acompanhamento médical et thérapeutique. Vamos agora falar da Capiti, instituição que acompanhamos desde 2018, junto com outros clubes Rotary de Lisboa. A Capiti, desde a sua criação em 2016, tem por missão promover o crescimento saudável e a autonomia de crianças e jovens carenciados com perturbações de desenvolvimento e comportamento através de acompanhamento médico e terapêutico de excelência. Proponho continuar a imagem. Je propose de continuer avec les images. A Capiti nasceu para ajudar crianças e jovens pertencentes a famílias carenciadas para terem apoio na área do neurodesenvolvimento, porque infelizmente os apoios públicos não cobrem as necessidades. Este acompanhamento médico e terapêutico facilita a integração destas crianças e jovens na família, na escola e mais tarde na sociedade. A Capiti tem um papel absolutamente essencial ao ajudar crianças e famílias que necessitam de cuidados especiais e sofisticados e aos quais não têm acesso. A Capiti surge como uma oportunidade, uma boia salvação para muitas destas famílias que, através dos apoios que elas conseguem alcançar, chegam e podem continuar e dar aquilo que é um essencial para o seu desenvolvimento. Mateus tem se desenvolvido demais.
ele era muito quietinho, muito no mundinho dele, não tinha muito contato visual, e assim, e o trabalho que a Bárbara tem feito é perfeito. Poursuivons maintenant avec l'association Mais Proximidade, association que nous avons connue en 2018. Elle intervient depuis plus de 10 ans sur le combat à la solitude et l'isolement des personnes âgées, et pour certaines dépendantes, des quartiers de Baixa e Moraria de Lisbonne. Continuamos agora com a associação Mais Proximidade, que conhecemos em 2018. A associação atua há mais de 10 anos no combate à solidão e isolamento da população idosa na Baixa e na Moraria em Lisboa. Vamos ouvir mais no vídeo que se segue. A Associação Mais Próxima à Minha Vida é uma associação que atua há mais de 10 anos no combate à solidão e isolamento na Baixa e na Moraria de Lisboa, em especial com a população idosa. Preocupamos-nos em mitigar este sentimento e em resolver algumas das necessidades que os nossos utentes nos apresentam, sejam elas ao nível da companhia e de mitigar este sentimento de solidão, mas também de acompanhá-las na área da saúde, aos centros de saúde, hospitais, e fazer toda essa organização na gestão da saúde do próprio idoso. É através também de passeios e atividades culturais que procuramos promover um envelhecimento mais ativo, e tem sido nesta área que os Rotary Club têm sido um parceiro fundamental. Há cerca de 2 anos organizámos um passeio à Costa da Caparica com um almoço que teve muita animação. Este passeio teve um impacto brutal na vida dos nossos utentes, porque para muitos há muito tempo que não viam o mar tão de perto. Conseguimos levar muitos utentes, inclusivamente aqueles que estão semi-acamados em cadeiras de rodas e que por isso muitas vezes estão excluídos da maioria das atividades da comunidade, como também conseguimos levar os mais autónomos, e foi um momento de grande convívio e de muita alegria. Este ano, no Natal, conseguimos fazer a entrega de cabazes de Natal a todos os nossos beneficiários e não teria sido de todo possível sem a ajuda do Rotary Club. Muito obrigada. É fundamental outras ações como estas, de forma a todos juntos conseguirmos ajudar estas pessoas a não se sentirem tão sozinhas, estarem mais acompanhadas e sentirem-se efetivamente mais integradas na comunidade. Obrigada. Eu fui ao passeio à Costa da Caparica, convidaram-me, a associação convidou-me para ir ao passeio. Fui lá, mas nem pensei que aquilo que era tão bom. Mas quando lá cheguei, realmente aquilo estava lindo, aquela mesa estava linda, posta com tudo, com coisa caldeirada que veio, ainda melhor estava. Gostei muito do passeio, diverti-me muito, conheci lá uma grande senhora, muito minha amiga. Je vous propose maintenant de sortir de Lisbonne pour aller à Ericeira, un peu plus dans le nord, où habitent certains des membres de notre club. Nous y avons tissé des liens avec la fondation Maria do Carmo Fernandes, qui depuis 11 ans vient en aide aux enfants et jeunes défavorisés ainsi qu'à leurs familles dans la ville d'Ericeira. Notre club appuie la fondation depuis 2017. Vamos agora sair de Lisboa para ir a Ericeira e conhecer a Fundação Maria do Carmo Fernandes, que existe há 11 anos e cujo objetivo é apoiar a infância e juventude desfavorecida, assim como as suas famílias, na vila de Ericeira. O nosso clube tem apoiado a Fundação desde 2017.
je vous propose d'écouter le témoignage du jeune Ruben, issu d'un milieu défavorisé et que nous aidons depuis 3 ans dans la poursuite de ses études supérieures. Proponho ouvirmos o testemunho do jovem Ruben, proveniente de meio socioeconómico desfavorecido, que temos apoiado nestes 3 últimos anos, por forma a poder continuar os seus estudos superiores. Olá, o meu nome é Ruben Feijão e, para prestar o meu testemunho, eu gostaria de enaltecer o papel que as ações de responsabilidade social têm na definição do percurso de vida dos mais desfavorecidos. Podendo falar do meu caso em específico, estas ações representam uma mais-valia para estruturar os objetivos futuros em modos de vida onde a instabilidade é uma palavra de ordem. Esta instabilidade ao nível económico ou financeiro representa um enorme obstáculo para a entrada em projetos que requerem investimentos a longo prazo, como é o caso dos cursos superiores. E o papel das entidades, tanto públicas como privadas, são uma valiosa resposta para estas dificuldades, sendo aqui onde eu deixo o meu agradecimento à Fundação Maria do Carmo Fernandes e aos Rotary por terem investido em me dar esta desejada estabilidade, não é? Para que eu conseguisse dar corpo às minhas ambições. E hoje, graças a isto, estou licenciado e a fazer um curso de mestrado. Portanto, gostaria de deixar o meu agradecimento aos Rotary. Bem-aja. Nous arrivons maintenant à mi-parcours de notre live et je vous propose de faire un point sur les promesses de dons recueillies. Nous avons déjà enregistré 4 320 € de promesses de dons, dont une partie reçue d'ailleurs avant le début de notre événement et provenant de personnes qui ne pouvaient être présentes ce soir. Un grand merci à tous. Un remerciement spécial également au Rotary Club Iagora de Strasbourg ainsi qu'à l'UFE Lisbonne qui nous ont envoyé tous deux un don de 500 € chacun. Et ainsi qu'à la société Ribalago Real Estate por son don de 1.000 €. Chegamos agora a meio do nosso evento e gostava de aproveitar para fazer um ponto de situação das contribuições recebidas. Já acusamos a recepção de 4.320 € em contribuições, algumas delas recebidas antes deste evento por pessoas que não podiam estar presentes. Muito obrigada a todos. E um agradecimento especial ao Rotary Club Iagora de Strasbourg e à União dos Franceses no Estrangeiro de Lisboa pela contribuição de 500 € cada um, assim como à empresa Ribalago Real Estate para sua contribuição de 1.000 €. Pour ceux qui souhaitent faire également un don, je vous invite à envoyer dès maintenant un WhatsApp ou un SMS sur les numéros qui s'affichent, portugais ou français, en fonction de là où vous êtes. Autrement, à nous faire part de votre intention sur l'email rotarylivesolidario@gmail.com. Para aqueles que quiserem contribuir, enviem-nos um WhatsApp ou um SMS no número português ou francês ou por e-mail no rotarylivesolidario@gmail.com. Poursuivons maintenant notre événement avec le Centre Social de Trefaria, entité appartenant à la Santa Casa da Misericórdia de Almada. Vamos continuar agora com o nosso evento e falar do Centro Social de Trefaria, entidade que pertence à Santa Casa da Misericórdia de Almada. Nous avons le plaisir de compter ce soir sur la présence de la directrice technique, Sofia Valério. Temos o prazer de contar com a presença da sua diretora técnica, Sofia Valério. E proponho vermos um filme antes de lhe passar a palavra. On va voir un petit film avant de lui passer la parole. A vida nestes territórios é pobre, é muito pobre. As famílias realmente necessitam imenso desse tipo de apoio, tanto de produtos de higiene, alimentação e tudo o resto. Conheço este apoio que estão a dar porque é uma mais-valia nesta altura de pandemia, que eu estou num trabalho há quase 1 ano. É uma grande ajuda, ainda principalmente nesta fase de pandemia. Para nós é uma ajuda e tanto. Portanto, o hotel está fechado e é muito complicado. O ordenado é mínimo e recebo menos ainda. Se não fosse esta ajuda, era muito mais difícil. As coisas estão um pouco difíceis, não há emprego, mesmo quem tem emprego depois manda outros funcionários, outros ficam, as coisas estão muito complicadas, por isso se estão a dar esse apoio, eu acho que é muito importante também ajudar em algumas coisas.
maintenant écouter Sofia Valério. Vamos agora ouvir a Sofia Valério. Sofia, por favor, se puderes juntar-se ao palco conosco. Elle se fait attendre. J'ai prévu donc de poser à Sophie quelques questions. Elle répondra en portugais et je traduirai ses interventions en français. Alors, Sophie, on attend, patiente, hein, ce sont les aléas du direct. Essas coisas podem acontecer no live. Sophia, dans un premier temps, va nous décrire le champ d'intervention du centre qu'elle dirige, donc le centre social de Trafaria. En quelques mots, c'est un centre qui se situe rive sud de Lisbonne, donc cette fois-ci nous sommes au sud de Lisbonne. Et j'aimerais donc qu'elle nous présente son centre brièvement. Vamos ouvir a Sofia intervir e apresentar o centro, as áreas de intervenção do centro que ela dirige na Trafaria, portanto, na margem sul de Lisboa. Mas acho que não estamos a conseguir ligar com a Sofia. Ok, talvez possamos... Alors, on va avancer, on reviendra sur Sofia juste après, si elle arrive à se connecter, pourtant elle n'est pas très loin. Sofia, voilà, je vous disais qu'elle n'était pas très loin. A Sofia está mesmo perto. Vou deixar aqui o espaço. Olá, Sofia. Olá. Muito bem-vinda, por favor. Portanto, Sofia, pode descrever as áreas de intervenção do centro, por favor? Sim. Bonjour à tous et à toutes. Au nom de notre association, je remercie l'invitation. O Centro Social da Trafaria está situado num território socialmente vulnerável, onde residem famílias que, no contexto de pandemia, atravessam momentos muito difíceis, desde logo porque grande parte das ocupações laborais correspondem a emprego precário. Através dos vários serviços, nós damos resposta a cerca de 1.200 pessoas. Je vais traduire les réponses de Sofia. En ce qui concerne l'intervention sociale et communautaire du centre, donc le centre soutient des familles qui résident en grande partie dans les quartiers très défavorisés de Trafaria. Et dans ce contexte de pandémie, ces familles traversent des moments très difficiles, principalement par la perte de leurs emplois déjà précaires. Et à travers ces différents services, le centre social de Trafaria soutient environ 1200 personnes par année. Depuis quand, Sophie, bénéficiez-vous de l'appui du Rotary, du club Rotary Lisboa Internacional? Et si vous pouviez nous en parler. Desde quando recebem o apoio do nosso clube, Rotary Lisboa Internacional, e que tipo de apoio se trata? Então, nós começámos a receber o apoio do Rotary Clube Lisboa Internacional em abril de 2020, quando recebemos um telefonema vosso, e desde então as famílias com necessidades de bens essenciais têm contato com o apoio mensal. Existe uma equipa interna que avalia os pedidos através do estudo da situação socioeconómica e, portanto, em 2020 nós conseguimos apoiar 283 famílias com a vossa ajuda durante 9 meses. E nos 3 primeiros meses de 2021 apoiámos 88 famílias, cerca de 310 pessoas, entre crianças e adultos. Donc, le centre social a été contacté par le Rotary Club Lisboa International en avril 2020. Depuis lors, les familles dans le besoin de produits de première nécessité ont pu compter avec leur appui mensuel. Il existe au centre social de Trafaria une équipe interne qui évalue les demandes à travers l'étude de la situation économique et sociale de chaque famille. En 2020, le Rotary Club Lisbonne International a appuyé 283 familles pendant 9 mois. Et sur les 3 premiers mois de janvier de 2021, le club a soutenu 88 familles, représentant un total de 310 personnes, enfants et adultes. Sofia, quelle est la vraie valeur ajoutée de notre club? Qual é o verdadeiro valor acrescentado do nosso clube? Um aspecto que nós temos que referir é, de facto, a vossa preocupação em saber as necessidades prioritárias. Todos os meses nos telefonam a saber quais são as necessidades prioritárias. E a prioridade neste contexto de pandemia tem sido, de facto, os bens alimentares e sempre que possível este apoio foi complementado com artigos de higiene pessoal e de habitação. No Natal, por exemplo, foi impressionante
o envolvimento dos membros na preparação de presentes para cerca de 160 crianças, o pormenor de, em cada embrulho, as famílias encontrarem um postal de boas festas, manuscrito, foi mencionado por várias pessoas que apreciaram muito esse gesto. Tem sido notável a relação de proximidade que nós mantemos com o Rotary Club, na partilha das necessidades das famílias, que é um fator de garantia para a eficácia das relações desenvolvidas. Un aspect sur lequel Sophia insiste est la préoccupation du Rotary Club Lisbonne International à confirmer mensuellement avec ses équipes les besoins prioritaires de sorte à ce que l'aide apportée soit la plus adaptée à la réalité de ces familles. Dans ce contexte de pandémie, la priorité est bien évidemment aux biens alimentaires et quand c'est possible, il est complété avec des produits d'hygiène personnelle et maison. À Noël, notre club a préparé une opération boîte surprise de Noël pour 160 enfants. L'engagement des membres dans l'achat et la préparation de ces boîtes a été très impressionnant et plusieurs familles ont été touchées par le petit détail de la carte postale de Noël écrite à la main avec un message personnalisé. Il convient de mettre en avant la proximité, la relation de proximité que le centre social Trefferie maintient avec le club Rotary dans l'échange et les réponses à apporter à ces familles dans le besoin. Et c'est d'ailleurs un facteur de garantie de l'efficacité des actions développées. Et donc la dernière question que j'ai pour vous, Sophie, pourquoi est-il important de poursuivre notre soutien? Sophia, última pergunta. Por que é importante continuarmos o nosso apoio? Contar com o envolvimento da sociedade civil e de entidades beneméricas como é o Rotary Club Lisboa Internacional é de facto muito importante para a melhoria da resposta em termos gerais e ainda mais nesta situação de crise como é a pandemia. A crise socioeconómica é uma realidade, prevê-se o agravamento da precariedade das famílias e a necessidade de responder a novas situações como as de pessoas que não tinham experiência de acompanhamento social mas que ficaram subitamente sem emprego e sem retaguarda. Portanto, sim, precisamos muito do vosso apoio. Merci beaucoup pour votre appui constant. Je traduis. Pouvoir compter sur des acteurs de la société civile et des associations de bienfaisance telles que le Rotary Club Lisbonne International est fondamental pour améliorer nos réponses en situation de crise comme celle de la pandémie. La crise socio-économique est une réalité et nous prévoyons une aggravation de la précarité des familles et le besoin d'accompagner de nouvelles personnes qui n'avaient jusqu'à présent jamais recouru à l'aide sociale. Donc oui, ils ont besoin de notre soutien. Muito obrigada, Sophia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais reprendre ma place centrale, Sophia. Alors, je sors de mon rôle d'interprète et reprends celui d'animatrice. Sophia, agradecemos mais uma vez a sua presença. Avant la présentation de la dernière association, qui est d'ailleurs la première association avec laquelle nous avons initié nos actions solidaires, je vous propose une deuxième pause musicale, un extrait de 2 autres concerts organisés dans le passé par le club, toujours pour lever des fonds. Antes de dar a conhecer a última instituição de solidariedade da sessão, que aliás foi a primeira parceira do nosso clube na área da nossa intervenção social, proponho um segundo intervalo musical, um excerto de 2 concertos organizados pelo clube.
nous allons finir donc avec la présentation du Centro Social Paroquial de Costa da Caparica, que nous connaissons depuis 2016, l'année de création de notre club Rotary. L'objectif de cette association, fondée en 1989, est de venir en aide aux familles, enfants et personnes âgées dans le besoin et vivant à Costa da Caparica, rive sud de Lisbonne. Como anunciado, vamos agora acabar com a apresentação do Centro Social Paroquial da Costa da Caparica, que conhecemos logo no início, em 2016, no ano de criação do nosso clube. O objetivo deste IPSS, fundado em 1989, é dar apoio às famílias, às crianças e pessoas idosas da Costa da Caparica que vivem com grandes necessidades. Obrigado, Rotary Club National de Lisboa, francófono. Graças a vós e a toda a vossa colaboração temos sido mais capazes de unir crianças com material escolar, desde a caneta ao computador. Unir oportunidades que a sociedade torna cada vez mais injusta e desleal. Capazes de permitir o acesso, tão vezes difícil à cultura, com cada palavra escrita num livro doado. Passeios em histórias contadas, em letras, onde cada folha conta. Capazes de se transformar uma criança num rei, apenas porque lhe permitem um acesso a um palácio. Capazes de aumentar o conhecimento, a autoestima, quando apenas entram num museu. Fomos mais capazes de alimentar horas de almoço e de jantar. De ceias de Natal, com conforto no estômago e na alma, com crianças que odeiam o bacalhau, mas adoram presentes. Presentes de aniversário, de Natal ou de data nenhuma, apenas um brinquedo. Capazes de permitir o acesso a bens tão necessários e básicos como um shampoo ou um sabonete, mas que sem a vossa ajuda não se acede. Capazes de vestir, de calçar. Obrigado. É bom poder contar convosco e saber que, tal como nós, não desistem. Que o mundo não tem portas trancadas para quem acredita. Prometemos continuar, procurar sempre mais e mais e mais. Vamos? À travers ces portraits d'association, nous espérons vous avoir inspiré, mobilisé et nous espérons pouvoir compter sur vous pour continuer nos actions en faveur de la communauté locale. Através destes retratos das instituições e associações, esperamos ter-vos inspirado, mobilizado e podermos contar convosco para continuarmos as nossas ações a favor da comunidade local. Vous l'aurez certainement remarqué, le Rotary Life Solidário a la chance d'avoir un sponsor officiel, Vitória Seguros, qui nous a apporté une aide très significative pour le succès de cette initiative. C'est pourquoi je souhaiterais maintenant inviter Cyril Mascarel, administrateur délégué de Vitória Seguros, à prendre la parole depuis son bureau de Madrid. Tal como poderão ter notado, o Rotary Life Solidário é patrocinado pela Vitória Seguros, providenciando um apoio significativo no sucesso desta iniciativa. Por esse motivo, e já o viram aparecer, gostava agora de convidar o Cyril Mascarel, administrador delegado da Vitória Seguros, a intervir desde os seus escritórios de Madrid. Cyril, obrigada, bem-vindo. Muito obrigado, Celine. E boa tarde. Bonjour a todos e a tous. Gostaria de cumprimentar todos os presentes, fazendo votos especiais de que todos se encontrem bem et com saúde. Je souhaite saluer vous tous ici présents et connectés à distance, et j'espère que vous toutes et tous êtes en excellente santé, ainsi que vos proches et amis. Neste período difícil, demonstramos a nossa capacidade de resiliência e de adaptação, de trabalho em equipa e de superação. En cette période difficile, nous démontrons chaque jour notre capacité de résilience et d'adaptation, de travailler en équipe et de se surpasser. Este evento é disso exemplo. O Rotary Club Lisboa Internacional adaptou-se, apelou a sua criatividade excepcional e desenvolveu este evento 100% digital, o Téléthon Rotary Solidário. Cet événement en est le parfait exemple. Le Rotary Club Lisboa International s'est adapté, s'est montré d'une créativité exceptionnelle pour imaginer et rendre possible cet événement 100% digital. Le Téléthon Rotary Life Solidario, qui accompagne des associations dont l'implication et la volonté d'aider sont exceptionnelles. Tout quoi la Vitória Seguros est orgullosamente
à Patrocinadora Oficial, action sociale dont Victoria est extrêmement fière d'être le partenaire officiel. Acreditamos que a chave de nosso sucesso tem sido a proximidade e nossos parceiros do mundo segurador, empresarial ou de investigação científica. Um programa de sustentabilidade que assenta em 3 pilares: o mar, as cidades sustentáveis e as pessoas. Nous avons la certitude que nos succès, sont liés à la proximité à nos partenaires stratégiques du secteur de l'assurance, des entreprises ou de la recherche scientifique. Autour de 3 piliers de développement durable: la mer, la cité e la persona. É fundamental que as empresas possam contribuir de forma mais ampla para a sociedade, motivo pelo qual temos vindo a apoiar iniciativas como a do Rotary Club. Il est essentiel, il est fondamental que les entreprises puissent contribuer activement pour la société et ses communautés. Raison pour laquelle Victoria soutient des initiatives comme celle du Rotary Club Lisboa International. Muito obrigado a todas e a todos pelas vossas doações. Despeço-me com um abraço amigo. Merci Cyril Mascarel et Victoria Seguros de votre appui et un grand merci à vos équipes et je nomme spécifiquement Susana, Carla, la grande patience de João Pedro, Alberto e Jorge. Mais uma vez, obrigada a Cyril Mascarel e obrigada à Victoria Seguros pelo apoio. Não posso deixar de agradecer à equipa que tanto merece, a Susana, Carla, o Alberto e o Jorge, assim como a grande paciência do João Pedro. Je vais en profiter maintenant pour faire un point sur les promesses de dons recueillies. Donc, nous en sommes maintenant à environ 8 000 € de promesses de dons. Et Victoria Seguros nous a annoncé un don significatif de 5 000 €, soit un total de 13 000 €. Un grand merci à tous e à Victoria Seguros. Vou aproveitar agora para fazer um ponto de situação das contribuições recebidas. Recebemos aproximadamente 8 000 € de contribuições e a Victoria Seguros acaba de anunciar que faria um donativo de 5 000 €. Ou seja, que no total registramos um total de 13 000 €. Muito obrigada a todos e a todas. À l'écran, je vais faire apparaître de nouveau les informations pour que les autres puissent nous faire part de leurs dons, de leurs intentions de dons. Para aqueles que quiserem contribuir, enviem um WhatsApp, um SMS, um e-mail. Os números de contato aparecem no ecrã. Contamos com vocês todos. Donc, nous arrivons maintenant à la fin de notre Rotary Live Solidário. Je vais de nouveau laisser la parole à Philippe Armango, président du club. Chegamos agora quase ao fim do nosso Rotary Live Solidário. Vou passar a palavra ao Philippe, presidente do nosso clube, para concluir. Será que o Philippe se pode juntar a nós? Philippe, estás-me a ouvir? O Philippe está muito longe. Philippe. Merci, Céline. J'ai pu voir et entendre à travers tous ces témoignages l'utilité de ces associations et l'importance de nos actions caritatives pour elles. Nous sommes réunis ce soir car nous sommes tous capables d'empathie, capables d'éprouver des sentiments de compassion en ces moments difficiles, et nous souhaitons ce soir transformer ces sentiments en action. Aujourd'hui, le vrai luxe, ce n'est pas d'avoir, c'est de donner. Et néanmoins, tout ce que vous pourrez donner ce soir pour que nous puissions continuer à aider les associations que nous vous avons présentées sera le bienvenu. Il n'y a pas de petite contribution, ni de trop grande d'ailleurs, tout est bon. Nous avons choisi de vous montrer des vidéos positives, de sourires, de remerciements et non des vidéos de détresse ou de misère. Mais sachez que les besoins sont immenses en cette période de crise sanitaire, économique et sociale. Vous avez tous éprouvé cette joie de donner, bien plus importante que la joie de recevoir, cette joie qui contribue à donner un sens à nos vies. Heureusement pour tous les dons, que ce soit des particuliers, des entreprises, tous les dons que vous faites ce soir, vous pouvez continuer à envoyer vos promesses toute la soirée dans les jours qui viennent.
Et je voudrais féliciter en votre nom les associations que vous avez entendues ce soir pour le magnifique travail qu'elles réalisent chaque jour de façon bénévole. Je tiens également à remercier notre sponsor Victoria Seguros pour sa généreuse contribution économique et surtout aussi, sans oublier son efficace support logistique sans lequel nous n'aurions pas pu faire cet événement ce soir. Enfin, un grand bravo à notre animatrice Céline Veloso qui a réalisé un magnifique travail d'organisation et derrière toute l'équipe avec elle, Caroline, Marianne, etc. Et Florent qui a initié cet événement. Ensemble, faisons plus et mieux. Juntos fazemos mais y mejor. Merci. Merci Philippe. Je vais traduire l'intervention de Philippe. D'ailleurs, nous avons perdu l'image, mais elle reviendra certainement. Vou agora traduzir a intervenção do Filipe. Acabamos de ver alguns testemunhos e a demonstração da utilidade destas instituições, bem como a importância das nossas ações de solidariedade social. E estamos juntos hoje porque temos empatia, sentimentos, compaixão e temos empenho em transformar estes sentimentos em ação. Mais do que nunca, estas famílias precisam de todos nós. A crise atual veio ainda aumentar a sua vulnerabilidade. Todas as vossas contribuições serão bem-vindas para continuarmos a apoiar os mais carenciados. Não há contribuições demasiado pequenas nem demasiado grandes. Decidimos partilhar convosco vídeos positivos com sorrisos e agradecimentos, mas não esqueçamos que as necessidades são imensas neste contexto sanitário que resultou numa crise socioeconómica. Todos já sentiram certamente a alegria de dar, bem mais importante do que a de receber. Essa alegria que dá sentido às nossas vidas. Gostava também de exprimir o meu sincero agradecimento às pessoas e empresas pelas contribuições recebidas durante esta campanha live. Podem continuar a fazer as vossas transferências nos próximos dias. Gostaria de dar os parabéns às instituições de solidariedade social referidas hoje nesta sessão pelo magnífico trabalho realizado diariamente em benefício das pessoas vulneráveis. Também um grande agradecimento ao nosso patrocinador oficial, Vitória Seguros, pela sua generosa contribuição, pela disponibilização de uma equipa muito paciente e eficiente. Por fim, deixo os parabéns aos membros do clube e à equipa que organizou este evento, e vou citar Marianne Nemeth, Caroline Doche, Florent Hiller, Hervé Saint-Sauveur, Jean-Pierre Robert e os outros membros que intervieram também para o sucesso desta iniciativa. Juntos fazemos mais e melhor. Je reprends mon rôle d'animatrice et je souhaite compléter en remerciant toutes les entités qui nous ont soutenus en relayant cette initiative. Vou completar agradecendo a todas as entidades que nos apoiaram na divulgação desta initiative. Nous allons vous présenter à l'écran pour que je n'oublie personne. Donc, vous les voyez maintenant apparaître à l'écran, c'est ça. Ils nous ont donc permis de toucher la communauté francophone vivant au Portugal et nos amis portugais francophiles. Essas entidades permitiram-nos abranger a comunidade francófone que vive em Portugal e os nossos amigos portugueses francófilos. Je remercie, agradeço UFE Lisbonne, UFE Algarve, CCLF, Entreprendre.pt, Lisbonne Accueil, ADFE Français du Monde, Cap Citoyen au Portugal, les Alliances Françaises au Portugal, l'American Club of Lisbonne, le Rotary Club Lego francophone, nos autres amis clubs Rotary, ici de Lisbonne et de plus loin, la French Radio, qui encore ce matin relayait notre événement, le Petit Journal. J'en profite également pour saluer notre gouverneur de district, Roberto Carvalho. Também aproveito para saudar o nosso governador de distrito, Roberto Carvalho, que presencia o nosso evento. C'est très important pour nous, é muito importante para nós. Et bien maintenant, c'est pratiquement la fin, mais nous ne pouvons pas vous quitter sans faire un dernier point sur les promesses reçues que je viens d'avoir. Não podemos deixar de fazer ponto de situação das contribuições recebidas, portanto, já não é este papel, é este. Voilà. Et donc, nous avons atteint, conseguimos o valor de
20 700 euros, 20 700 euros. Un grand succès à vous tous, un grand succès pour nous, grâce a vous tous. Um grande sucesso graças a todos. Merci, muito obrigado. Pour clôturer dignement, une petite surprise. Et j'espère à très bientôt. Para fecharmos dignamente, vídeo miminho. Obrigada a todos e a todas e até breve. Eu venho em nome da Educação das Crianças e Jovens aqui do Hospital Santa Maria agradecer aos dotários do Clube de Lisboa Internacional a oferta que este ano nos fizeram. Muito obrigada aos Rotaries pelo cabaz de Natal e pelo passeio que fizeram.